Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque, agora num novo formato, né? Online e totalmente em home office, para bater um papo com vocês, continuar batendo papo que a gente já batia na televisão sobre assuntos que são de interesse da sociedade, né? Muita gente me perguntou desse período em que eu fiquei 5 meses fora da televisão e também esse programa um pouco para explicar o que aconteceu, né? O que teve com o Fabiano, né? Que ficou um pouco fora do vídeo. Eu tive síndrome de burnout, que é basicamente um esgotamento, né? Emocional, físico, enfim, em todas as esferas. Digo que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. E a gente, sabendo que infelizmente isso é crescente na sociedade, né? Os números não param de subir de doenças da saúde mental, eu resolvi voltar com um programa, né, de forma virtual, antes mesmo do retorno da televisão, que deve acontecer já agora, no início de 2023, mas para tentar ajudar pessoas que passam por situações semelhantes a essa que eu passei. Então, o meu convidado que está aqui comigo é o médico que inclusive me ajudou muito nesse processo, é o médico psiquiatra Dr. Valber Dias Pinto. Dr. Valber, uma alegria te receber, obrigado pela disponibilidade, seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço, viu? Agradeço a oportunidade de falar. Esse tema é super relevante, é mal compreendido, né? E às vezes as pessoas não entendem bem o que está acontecendo quando estão lá no olho do furacão. Pois é, eu me vi diante dessa situação. Depois de 15 anos de jornalismo, né, fazendo jornalismo diário, factual, vivendo a rotina de uma redação, né, e com uma carga, a gente sabe que é uma carga muito pesada. Eu brinco, doutor Valber, que a carga horária de jornalista é de 5 horas por dia, mas nenhum jornalista trabalha 5 horas por dia. Né? Eu cheguei a trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. E vivi um inferno emocional quando isso tudo chegou a uma exaustão. O burnout, a gente pode dizer que é isso, doutor? É uma exaustão? É o seu corpo gritando, dizendo que não está aguentando mais? O termo foi cunhado um pouco para dar a ideia disso, de que a gente literalmente se queima, né? Se queima internamente por tanta sobrecarga, né? Então ele tem um elemento aí o elemento que vai fazer ele criar as condições favoráveis é essa sobrecarga, uma sobrecarga de trabalho no sentido de que é mais do que você pode dar conta, ou que a maioria das pessoas dá conta. Então muitas vezes a gente acha que vai dar, não, tudo bem, só mais 2 horas, só mais 3 horas, só um dia, só 2 dias, só 5 dias, e quando vê aquilo é um processo sem fim. Então, essa exaustão física, né, essa sobrecarga de demanda, né, essa relação entre demanda e controle, a demanda fica demais. E aí logo vem aparecendo outros sintomas que são os sinais de alerta aí para o burnout, né? Agora, como que a gente pode dizer que os primeiros sintomas estão aparecendo? O que as pessoas devem ficar atentas? Porque no meu caso, né, assim, me usando como exemplo, eu me senti esgotado, assim, o meu pensamento ficou lentificado, né, eu tinha dificuldade de pensar nas coisas, porque eu ficava como se realmente eu não conseguisse organizar a minha cabeça, e eu perdi uma vontade também de fazer o que eu amava, que é, por exemplo, televisão, trabalho na televisão, é o que eu sempre amei fazer, né, 15 anos formado, a vida inteira praticamente trabalhei com televisão. Esses talvez a gente pode dizer que sejam os principais sintomas, ou tem outros sintomas também que as pessoas devem ficar atentas? Ele vai vir, essa exaustão emocional é um sintoma chave, exaustão física e emocional. Agora, esse que você descreveu aí é muito importante, ou seja, a pessoa não se reconhece mais como antes. Ou seja, nossa, mas eu era tão alegre quando ia fazer uma entrevista, eu era tão animado quando pintava uma oportunidade, ou isso era tão prazeroso para mim, eu não me reconheço mais, né? Então, esse não se reconhecer mais, né? E às vezes tem pessoas, por exemplo, o burnout também é muito comum na área de saúde, né? Então, o médico começa a ficar, por exemplo, que é muito comum em médicos, enfermeiros, né? Assim, mais cínico, mais pouco empático, ele não consegue mais se colocar no lugar do paciente, não consegue mais sentir aquela dor, e começa a não ter aquele prazer que ele tinha antes em fazer, em atender, às vezes, casos mais complicados, né? E
uma terceira coisa que é a insatisfação com o trabalho, ou seja, o trabalho é o mesmo que sempre foi, mas aquele trabalho passa a não ser mais satisfatório, não estou realizado, não me realiza dessa forma. Ou seja, o corpo está dizendo que tem alguma coisa ali errada que você precisa mudar, você não quer que continue do mesmo jeito. E aí a gente tem que dar ouvidos, porque senão a gente adoece, né? Então, o burnout é uma condição que engloba, ela está associada ao trabalho. Então, assim, ela só existe no contexto do trabalho, ela nunca vem sozinha. Então, assim, o trabalho tem que estar adoecido, né? O trabalho é adoecedor, e aí as pessoas vão adoecendo nesse conjunto, né? Agora, quando a pessoa se vê nesse momento, é a hora então de buscar uma ajuda profissional. Ela tem que identificar ali que elementos existem ali que não mais estão sintonizados com ela, ou seja, o que não tem mais aquela coerência que tinha antes. Porque, naturalmente, nós vamos mudando com o tempo, né? A gente vai amadurecendo, vai mudando a visão de algumas coisas, e às vezes o trabalho fica estático. Então, às vezes a gente já não é realmente aquela pessoa que era lá e precisa mudar a forma de trabalhar, que é algo tão importante para a gente, e enxerga coisas ali no trabalho daquela maneira que já não mais satisfaz. Então, mas espera aí, e aí, o que eu vou fazer? Então, para conseguir fazer essa mudança, primeiro tem que olhar para si, né? Então, claro que o ideal seria que o trabalho também tivesse essa capacidade de olhar para si, né? Então, aí a gente fala do papel de um médico do trabalho, ou de um gestor que consiga enxergar que aquele trabalho está fazendo as pessoas adoecerem daquela maneira, o que pode ser feito. Mas esse processo aí é muito mais difícil de acontecer. Agora, o individual, sim, eu posso olhar e falar assim, olha, isso não desejo mais isso. Então, o que eu desejo? Então, isso aí é um processo que muitas vezes vai demandar autoconhecimento e não tem outra forma que não uma terapia para você fazer isso bem feitinho, né? Nesse caso, então, aí seria o momento então de buscar, por exemplo, um médico psiquiatra. Isso. Quando a pessoa que está sofrendo um quadro de burnout, está passando por uma situação de burnout, em exaustão emocional, adoece, e aí abre um quadro depressivo ou um transtorno ansioso, né, grave, ela precisa de suporte com um psiquiatra para ter condições de melhorar emocionalmente e até mesmo enxergar claramente o que está acontecendo e tomar as decisões, mas uma decisão bem tomada. E aí tem que estar bem para tomar qualquer decisão, né, relacionada a trabalho, aos afetos. Eu sempre reaconselho, falei, espera você melhorar um pouco e depois você toma decisões. É claro, quando é possível, né? Nem sempre na correria é possível. Entendi. E o senhor disse que o ideal seria então fazer algo associado, né? Por exemplo, uma terapia com o médico psiquiatra, mas também, aliás, fazer o tratamento com o médico psiquiatra, mas também ter a terapia, né? Talvez um acompanhamento de um psicólogo, né? Muitas vezes sim, porque a pessoa que desenvolve o transtorno, né, o quadro de burnout, ela tem um estilo de personalidade. E esse estilo de personalidade, que é muito favorável a adoecer, nesse sentido, muitas vezes muito perfeccionista, gosta de fazer isso tudo muito bem feito e tudo mais, ele é um fator ali que precisa ser trabalhado para que, uma vez resolvido aquele quadro, não volte a acontecer lá na frente, outra vez. Então, a terapia entra nesse processo de autoconhecimento, de entender o que é o meu desejo, então, como é que eu gostaria que fossem as coisas e o que eu acho que não está certo na minha forma de trabalhar, no meu trabalho, e tomar as decisões para isso modificar. Então, tem esse lado nosso próprio, que são grupos, são características de risco, né? Por conta da personalidade. Muitas vezes é uma coisa muito boa, mas que às vezes, se a gente não tomar cuidado, aquilo pega a gente. Doutor, como evitar, né? Porque eu fico vendo assim, eu sempre fui muito viciado, vamos dizer assim, no meu trabalho, né? E eu acho que isso com certeza contribuiu bastante, né? Para eu talvez aumentar, como o senhor falou antes, e chegar nesse quadro, né, de burnout, de esgotamento, de perder a vontade, né, de estar no seu ambiente de trabalho, de fazer uma coisa que você sempre amou fazer, por exemplo, enfim, e passar por esse tratamento. Eu fiquei 5 meses, eu brinco até, eu sempre falo em detox,
né? Para vocês terem ideia, eu nem jornal eu assisti nesse período, né? Eu não ligava a televisão porque aquilo me remetia ao meu ambiente de trabalho, remetia ao que eu fazia no dia a dia. Então eu brinquei, eu falei, eu não vou assistir jornal, né? Não vou ler jornal, não vou ler revista nesse período. Fui ler livros, li livros, assisti filmes e realmente fui buscar, né, essa ajuda nesse sentido, né? Como a gente pode dizer para quem está passando talvez por uma situação semelhante, que está acompanhando a gente, como, como evitar que isso chegue a esse ponto? Então, a gente precisa. Uma coisa que você fez aí que é bem bacana é tomar muito cuidado com o que a gente consome, né? Então, não só consumir, não só alimentação, que também é um fator relevante, mas o que a gente consome de informação, né? Hoje em dia, com excesso de informação, a gente tem que ter muita sabedoria para filtrar a informação, né? Então, saber filtrar o que você vai acessar, né? E os pilares da medicina do estilo de vida são fantásticos para prevenir o burnout. Então, por exemplo, não abrir mão de ter uma boa qualidade de sono, né? Você dormindo bem, você vai preservar a sua memória, você vai melhorar sua autorregulação de humor. Tem vários trabalhos nesse sentido. A autorregulação do humor fica muito melhor se você tiver dormido bem ou se você tiver um padrão de sono bom. Então, numa situação de estresse, que o burnout vem muito numa situação também de estresse crônico no ambiente de trabalho. Então, isso vai ajudar. Alimentação, então, alguns alimentos sabidamente são mais inflamatórios, então uma dieta mais não inflamatória, né? Conseguir, às vezes, até ter uma perda de peso. Atividade física, porque o burnout tem tudo a ver com estresse, e o estresse, que é a ansiedade normal, ela foi feita para a gente entrar em movimento. Então, biologicamente, estar estressado significa que entra em movimento. Se você entra em movimento, muitos fatores biológicos são compensados aí. Então, o exercício tem vários fatores, desperta ou produz várias substâncias que contrabalançam o estresse e a ansiedade de maneira bem bacana. E uma coisa muito importante que é cuidar dos relacionamentos. Então, assim, tomar muito cuidado com os relacionamentos que a gente tem no trabalho e fora do trabalho, saber colocar o limite, né? Tem pessoas que você precisa colocar um limite, ainda que virtual, assim, até aqui ok, daqui para cá não, né? Então, e se cercar, como é muito bom, de pessoas boas, de convivências boas, os amigos, as pessoas que gostam da gente. Então, isso cria um arcabouço de proteção que pode fazer com que você não desenvolva um burnout ou que antecipe uma situação que vai gerar um burnout. E aí você, se eu for por esse caminho, vai terminar de um jeito que eu já conheço, né? Então, mais ou menos essas estratégias são as que melhor vão funcionar aí. E tem uma coisa importante, né, doutor Walter, porque a gente está citando aqui o burnout, porque foi uma situação, né, que eu passei ligado ao trabalho, mas a gente sabe que a saúde mental é muito mais ampla, né? E você pode ter, talvez, outros transtornos também aí da saúde mental ligados a esse estilo de vida seu que não tá legal também, não é? Sim, o burnout está muito associado com alguns tipos de depressão, as depressões que não têm tanta melancolia, que não são tanto de ficar triste, mas sim de ficar mais sem energia, apático, perder interesse pelas coisas que gosta. Está muito associado com transtornos de pânico, né, transtornos de ansiedade, com crises agudas de ansiedade, e muitas vezes, se a pessoa tem um quadro mais grave, piora aquele quadro. Então, se a pessoa tem um transtorno bipolar, esquizofrenia, viver numa situação de burnout faz aquele quadro ter mais crises, né? Então, se você vamos pegar, por exemplo, esquizofrenia, que é a doença psiquiátrica mais grave, né? A concordância entre gêmeos idênticos é só 50%. Então, ou seja, 50% da doença psiquiátrica mais grave é ambiental. Se 50% é genético, 50% é ambiental. Ou seja, o ambiente que você vive é capaz de influenciar o aparecimento de uma doença tão grave quanto a esquizofrenia. Ou seja, aquele gene pode ficar quietinho lá e não se manifestar. Se você tiver no seu ambiente fatores favoráveis, como esses que a gente comentou, da medicina do estilo de vida, e um clima de uma forma de viver, vamos dizer assim, mais saudável, né? Entendi. Ou seja, eu acho que o importante mesmo é sempre buscar
um equilíbrio mesmo em tudo, né, doutor Walter? A gente ter esse cuidado, né, com a nossa saúde para evitar que situações assim aconteçam, né? Eu espero que comigo também não volte mais. Sim, se colocar em primeiro lugar, né? A gente precisa colocar a gente em primeiro lugar para fazer nosso trabalho, porque o trabalho dá muito propósito à vida. Claro que tem outras coisas para darem propósito, mas quando a gente se identifica com o trabalho, a gente vê um propósito naquilo, né? E esse propósito precisa estar em sintonia com quem a gente é, para que a gente fique bem, que fique feliz com aquele trabalho, ou se ele não está bem, analisar, poxa, isso não está legal, né? Preciso corrigir isso aí, até para trabalhar melhor, né? Certamente você vai trabalhar melhor do que você já trabalhou, você vai ter visão de mais coisas, você vai enxergar coisas que as outras pessoas não enxergaram, ou que você mesmo, em outro momento de tanta turbulência, não conseguia enxergar. Então, sua capacidade de ver as coisas vai ser muito melhorada, né? Então, esse equilíbrio, ele acaba voltando como algo muito positivo para o indivíduo. Valber, outra situação também, para a gente poder até explicar um pouco essa questão, é que muitas vezes o tratamento, como você falou, né, com acompanhamento com psiquiatra, com um terapeuta, né, um psicólogo, né, mas às vezes também é necessário ter algum tipo de medicamento. Eu, por exemplo, também tomei um medicamento, e a gente sabe, hoje fala-se muito, a gente até conversou um pouco aqui antes do programa, sobre o óleo de cannabis, né, um medicamento que ainda tem muita polêmica, né. Recentemente a gente teve aí uma orientação do Conselho Federal de Medicina, proibindo até o uso terapêutico, né, em algumas situações, mas a gente tem visto em muitas partes do mundo, né, um uso ainda off-label, vamos dizer assim, né, do uso da cannabis, que tem crescido também bastante, né, nesse sentido de buscar ajudar, inclusive nesse tipo de tratamento de ansiedade também, né? Isso, uma vez identificado que a pessoa tem um transtorno de ansiedade, por exemplo, você precisa instituir um medicamento para que aquele quadro fique bem, que não demore tanto para ser resolvido, você encurta o tempo de tratamento, né? Quando você entra com a medicação correta para aquele quadro que foi identificado. E aí, nesse repertório de medicamentos para ansiedade, tem surgido alguns trabalhos no sentido do uso do canabidiol, né? Que é um extrato aí purificado, né? Onde você tira aí o THC, que geralmente causa dependência e os efeitos ruins da maconha, né? E que aí você fica com o canabidiol. Então, ainda é uma coisa que tem crescido, né, tem aparecido bem mais recentemente, nos últimos anos, com algumas evidências boas, por exemplo, na neurologia para crises convulsivas, né, e alguns trabalhos ainda de fase 2 ou 3 para ansiedade, por exemplo, em pacientes autistas, pacientes com quadro demencial, né, ou seja, tem um potencial de se tornar uma opção, né, uma ferramenta terapêutica. Como eu falo, medicamento é uma ferramenta, assim, não existe medicamento ruim ou bom, né? Quem escolhe a ferramenta é o médico. Então, assim, o médico que precisa escolher, será que é uma chave de fenda, será que é uma chave Phillips, e tem que saber operar a ferramenta. Então, assim, é importante a discussão para a gente compreender que ferramenta é essa. Para que situações ela é interessante? Será que essa é mais interessante que essas aqui que já existem? Quais as vantagens e desvantagens? E aí o operador da ferramenta vai saber fazer um uso dela sem, afastado das questões das polêmicas, né? E um uso bem técnico, que é exatamente assim, ó, vamos supor, que na ansiedade se descubra ou que fique claro o papel de tal circuito endocannabinoide. Beleza, então esse circuito funciona bem com qual tipo de apresentação? Funciona bem com esse. Então vamos tentar aqui. Não, para o caso da sua ansiedade é mais um circuito mais noradrenérgico, dopaminérgico. Então tem que ter uma lógica nisso para a pessoa escolher a ferramenta certa. Então mas a gente precisa conhecer, precisa ter acesso, precisa que hajam pesquisas, precisam que hajam estudos, precisa que, porque se de fato tem esse potencial, então vamos conhecê-lo, vamos analisar essa ferramenta, por que não? Inclusive, doutor Valber,
A gente sabe que existem alguns estudos no Brasil, estão começando a abrir um pouco a cabeça para isso. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, autorizaram lá o plantio da planta da maconha para estudar realmente o óleo de cannabis e seus efeitos. É importante que também a ciência tenha espaço livre de preconceitos, né, para poder estudar coisas que podem ajudar as pessoas, né? Sim, se é uma ferramenta, ela tem potencial, é importante que se permitam os estudos, e às vezes vai ser necessário esse plantio para analisar, porque fitoterápicos, eles dependem muito da qualidade do solo, do tipo de sol, para que haja um padrão na produção daquele determinado insumo. Então, isso é o que a gente chama de extrato padronizado. Então, por exemplo, eu me lembro muito na época do mestrado, que tinha um grupo lá na UFES que estudava, por exemplo, cocaína. E eles precisavam ter acesso à cocaína para fazer os estudos em animais. Então, imagina como era complexo, né, para que eles conseguissem importar legalmente a cocaína e ter isso para fazer o estudo. Então, isso dificultava bastante, né, porque tinha que vir de fora, toda uma complicação. Então, na medida que essas questões ficam, não existe um olhar sobre isso tipo tudo ou nada, assim, né? Então, por que não estudar e aí se de fato falar assim, não, isso realmente não tem potencial, ok, né? Vai para o ostracismo, não, isso pode ser bom para isso aqui, legal, beleza, né? E aí a gente tem uma visão clara sobre o assunto, desprovido de observações, preconceitos ou mesmo visões assim apenas inflexíveis das coisas, né? Como eu costumo dizer para os meus alunos, a dúvida é a mãe da sabedoria. Então, esse é que é importante. É exatamente isso. Olha, gente, eu quero agradecer muito ao Dr. Valber Dias Pinto, médico psiquiatra, falando com a gente hoje sobre um assunto tão importante que é o burnout, né, os problemas da saúde mental, né, como evitar, como tratar, como buscar ajuda. Né, tantas pessoas, às vezes, que passam por situações semelhantes a essa, né, e talvez eu desejo muito que esse vídeo, né, que esse programa ajude também essas pessoas a buscarem um caminho, a buscarem ajuda e, assim como eu, né, tratarem essa questão. Né? Fiquei 5 meses afastado da televisão, retorno, como eu falei agora, em janeiro de 2023 para o vídeo, mas vamos também manter esse contato aqui com alguns programas aqui nas redes sociais, né, nos canais do YouTube, para a gente poder bater um papo talvez um pouco mais próximo, né? A televisão fica um pouquinho mais distante, né? Mas aqui na rede social é sempre mais próximo e é isso que a gente quer fazer também. Tovalbi, muito obrigado por ter tirado um tempo. Eu sei que o senhor está num período até de descanso, né, nesse finalzinho de ano, mas tirou um tempo para conversar com a gente. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, gosto muito de falar sobre esses temas ligados aí à ansiedade, ao estresse, à depressão, né? E é fundamental, né? Como eu disse, só com conhecimento que a gente combate a ignorância, que a gente combate alguns conceitos que a gente tem equivocados sobre saúde mental, sobre a forma de viver, que a gente insiste em ter uma forma, às vezes, que não é tão saudável. Então, é fundamental esses espaços para conversar sobre isso. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Bom, e a você que nos acompanha, lembra aí de seguir a gente aqui no nosso canal também, o Fabiano Rossi, né, de curtir o vídeo e também de compartilhar para pessoas também que possam estar passando por situações semelhantes. É importante a gente criar esse elo e ajudar também quem precisa ouvir essa informação, né? Um abraço, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.